Bom, a gente veio falando sobre a construção de links, né, o link building, como fazer para tentar, né, conseguir links de outros sites apontando para o seu. Como técnica principal, eu acho que eu não falei no final do vídeo, mas como técnica principal é você tentar posts convidados ou posts patrocinados e também postar conteúdo em sites de vídeo, de slides, de podcast, sites de conteúdo, né, onde você pode postar lá o seu conteúdo, sites com maior autoridade. São os principais pontos para fazer isso. Só que eu também falei que o Google ele preza muito pela naturalidade do que acontece, né? O Google não quer que as coisas sejam manipuladas para tentar forçar ele a posicionar um site bem lá nos resultados. Por que que ele não quer isso? Porque ele quer analisar um site verdadeiramente para entregar realmente um site que tiver um bom conteúdo para o usuário. Por isso que ele preza tanto pela naturalidade. O Google também ele entende que por mais que ele aplique ações de atualização lá no seu software que mede ali a relevância de um site, por mais que ele atualize, sempre vai ter formas de manipular um pouco essa construção de links, que é exatamente o que a gente acabou de ver nos últimos vídeos. Por isso que de um tempo para cá, o Google ele tem dado muita importância para os sinais sociais. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, inclusive mais de uma vez. Então eu resolvi gravar esse vídeo rápido agora, apenas para reforçar um pouco o que é isso. Bom, aqui o que eu acabei de falar, a construção de links realmente é importante, pode ser manipulada, né? Comprar links, manipular redes de sites, o que eu acabei de falar, beleza. Já os sinais sociais, o Google ele vai valorizar. Por que que ele vai valorizar isso? Veja, já é bem mais difícil de você até dá para fazer, claro que dá, né? Não é 100% seguro, mas é bem mais difícil você manipular esses sinais sociais. Você não pode curtir lá a sua página 1 milhão de vezes, não dá, né? Então o Google ele vai começar agora a medir e a levar isso em conta. Quantos curtir a sua página tem? O que que é o curtir? Lembra? Curtir, claro, é o curtir do Facebook, né? Esse botãozinho aqui ou aqui, né? Quantos curtir a sua página tem? Ele vai medir isso aí. Quantos comentários do Facebook a sua página tem? A nossa página ela não tem a opção de comentários do Facebook ainda. Eu vou mostrar como fazer isso daqui a pouco. Então, você já sabe que é importante, mas você ainda não sabe como colocar, não faz mal. Depois mais eu vou mostrar como colocar esses comentários ali. Quantos mais um, plus one, sua página tem? Que é esse botão aqui da rede social do Google. Ele é bem menos utilizado, mas ela é do Google, então tem que ser levado muito em conta também. Tem que sempre colocar essa opção ali. Quantos tweets a sua página tem, né? Quantos aqui botões no tweet? Tudo isso o Google vai começar, ele já vai não, já está levando em conta na hora de ranquear a sua página. Então, ter esses botões sociais aqui é fundamental, é uma estratégia fundamental para o seu site. Tem que ter. O Google vai somar quantos curtir sua página tem, quantos comentários ela vai ter, quantos plus one, quantos tweets. A interação social o Google vai somar, então tem que ter, tá? Primeira coisa que você tem que fazer para o seu site ficar um site que seja assim, que faça com que o usuário ele publique nas redes sociais, claro, ter um bom conteúdo. Já falei isso 1 milhão de vezes, né? Primeira coisa, se o site não for bom, não tiver bom conteúdo, ninguém vai clicar nos botões lá para compartilhar nas redes sociais, né? Mas a primeira coisa que você tem que ter, então, é ter um bom conteúdo e colocar os plugins sociais, né? A gente tem aqui o Sociable, que eu acho que é esse plugin aqui de baixo. Eu acho não, eu sei que é, porque a gente colocou lá no outro vídeo. Esse aqui, ó, Sociable, esse aqui mesmo, né? O plugin Sociable, o DigDig também é esse que a gente está usando aqui. Aí tem outros plugins também, o AddDiz, o ShareDiz, o Get Social também é bem legal. O Unlock Sociable também é um plugin bem legal, vou mostrar ele depois, que é um plugin que ele desbloqueia um conteúdo só mediante a uma interação social. Um plugin bem legal também, eu vou mostrar depois. Os botões que você tem que ter no seu site, eu acredito que daqui assim eu não vou saber dizer isso com certeza, e eu acho que ninguém sabe dizer isso com certeza, mas o Plus One, ele com certeza é o que tem mais relevância, porque ele é o botão do Google. Só que ele está sendo
pouco utilizado. As pessoas, poucas utilizam o Google Plus atualmente, mas para a área de tecnologia estão usando mais. Os demais nichos assim eles usam pouco o Google Plus, que é a rede social do Google, né? Então, a sequência de importância atualmente que a gente usa, né, é o curtir do Facebook, que é o botão mais usado, então é interessante que você tenha ele sempre ali aparecendo bem, o curtir do Facebook. O Google dá um peso muito grande para ele. Eu acho que ele dá mais peso, né, para o Plus One. Não posso saber dizer isso com certeza, mas eu acho que sim. Mas por o Facebook ter sempre muito mais cliques, então é interessante deixar ele sempre em destaque ali, né, o curtir. Depois aí o Plus One, o Twitter também, né, o botão de tweet, no caso esse botão aqui, twittar. Também o Twitter a gente depende da área ele está sendo usado, outras áreas não, mas para a área de tecnologia, negócios assim, usam bastante o Twitter. Outros nichos já estão parando de usar ele, né? Tá chegando aqui para nós no Brasil, o Pinterest também, atualmente não é muito usado ainda, mas vai ganhar força, muita força daqui a um tempo, eu acredito que vai ganhar, e o Google já está começando a prestar atenção nele, que é esse botão aqui, ó, Pinit, sei lá, nem sei como é que se fala isso, mas é alguma coisa assim, porque não sei, porque a gente não costuma usar ele muito, mas, de acordo com a pesquisa que eu fiz, o Google já está dando importância aqui para o Pinterest, e vai começar a ter uma relevância. Claro, como eu falei anteriormente, tem que ver o seu nicho, né? Se é um nicho mais voltado para negócios, talvez o Pinterest não seja tão relevante, porque ninguém vai estar dando ali, compartilhando imagens de negócios, né? Então, talvez não seja tão relevante. Tem que ver um pouco o nicho que você está trabalhando. O mesmo acontece com o LinkedIn também, que é uma rede social de negócios, de empregos. Então, um site de relacionamento não adianta colocar o botão do LinkedIn, porque ninguém vai ficar compartilhando esse tipo de coisa lá, certo? Tem que trabalhar um pouco com isso aí. Mas principalmente tendo o curtir ali principal, tá? Do Facebook e o Plus One são os dois principais. Esses aqui tem que ter em todos os sites. Eu também gosto de colocar daí o Twitter, sempre. Esses três eu uso nos meus sites. O curtir, o Plus One e o Twitter são os que eu uso. E aí, em sites que são mais voltados para a área corporativa, para negócios, eu uso também o LinkedIn. Tem dado bastante certo. Muita gente compartilha no LinkedIn. E para sites mais voltados para entretenimento, que são assim, nichos mais jovens, relacionamento, fitness, aí é interessante usar o Pinterest também, porque aí é um público já mais engajado aqui nessa nova rede social, é interessante usar. Então eu nunca coloco todos assim, até para não confundir, não poluir muito, né, o visual. Aqui eu coloquei todos para mim te mostrar, mas e aí você vai ter que ver quais que você vai colocar lá no seu site, dependendo um pouco do seu nicho, né? Mas principalmente o curtir, o Plus One. Aí depois o Twitter, ver se seu nicho é interessante, colocar o Pinterest para testar, né? Você pode colocar, ativar o botão lá por algum tempo, ver se vai ter algum compartilhamento ou não, senão depois você pode desativar ele. O LinkedIn também, né? Tem que analisar o nicho. Para ativar no plugin DigDig é bem simples, você procura aqui no DigDig Infloat Display, procura quais redes que você quer ativar. Nesse caso aqui está o Twitter, aí está o Facebook, né? Aí está o LinkedIn, aí aqui o Plus One, né? O Google Plus, tá o LinkedIn e aqui embaixo eu marquei o Pinterest. Ó, só marcar ali, salvar, ele vai aparecer aqui. Se não quiser algum, só desmarcar. Por exemplo, eu vou desmarcar o Pinterest e vou desmarcar o LinkedIn e vou desmarcar o Twitter, né? Só para a gente usar como exemplo. E aí quando eu salvo e atualizo aqui, ficou daí só o curtir e o Plus One. Eu já vi alguns estudos, alguns posts de um pessoal falando que muitas vezes é interessante você desmarcar algum botão que não está sendo muito usado. Por exemplo, se eu percebo que eu tenho 200 curtidas em um post e 2 Twitter, então eu vou tirar aquele Twitter dali, eu vou tirar aquele botão Twitter e deixar só o curtir, porque claro, de repente aquele Twitter está até atrapalhando de outras pessoas darem mais curtir no meu post, então tem que ver um pouquinho isso aí.
Se você tem 100 curtir numa página e tem um tweetar, então tira o Twitter fora, deixa só o botão curtir. Mas deixa também sempre o +1 aqui, porque ele, como eu disse, ele é do próprio do Google, né? Então tem que sempre deixar ele ali mesmo que ele não receba muita interação. Então aqui é uma questão de teste, né? Mas principalmente o curtir e o +1. Aí depois você testa os demais, certo? Os plugins, então, eu já falei. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer, colocar os plugins sociais. Depois, criar uma página no Google Plus e integrar com o seu site. A gente não viu isso ainda, sobre como criar páginas no Google Plus. Eu vou mostrar depois como fazer isso, mas você vai conseguir com isso dar sinais diretos para o Google de como que o seu site está sendo visto pelos usuários, com essa integração da sua página com da sua página do Google Plus com o seu site, né? Ele vai mostrar quais páginas que os seus usuários mais gostam, quais eles mais compartilham, como que está a interação do usuário com o seu conteúdo. Como eu disse antes, né? O Google Plus ele tem muito menos usuários do que o Facebook, mas por ser do Google é fundamental você ter essa página no Google Plus integrado com o seu site. Calma que eu vou mostrar como fazer isso depois. Integrar também o Google Autor, isso aqui é importantíssimo, lembra? A gente já viu isso, né? Lá como colocar lá só no seu perfil do Google Plus, lá colocar colaborador dele, colocar o link do seu site. Já vimos isso num vídeo passado. Criar também uma página do Facebook, né? O Google ele presta muita atenção. Número que uma postagem do seu blog teve de compartilhamento, número que uma postagem do seu blog teve de comentários, número que uma postagem do seu blog tem de curtir. Na verdade, o Facebook total ali, a interação total através do Facebook. Isso é bem interessante quando você cria uma página e integra com o seu site, posta os seus conteúdos do seu site lá na sua página. A gente vai fazer isso também depois, né? Você não sabe como fazer isso ainda, mas não faz mal. Você já tem a ideia de como que a coisa funciona e depois, quando você vê como fazer isso aqui, você já vai lembrar do que eu estou falando. O Twitter também, como eu disse, tem que ver um pouco o nicho. Tem nichos que não usam, estão deixando o Twitter, tem outros que usam bastante. Nichos relacionados a um meio um pouco mais corporativo, tecnologia, usam bastante o Twitter. Já outros nichos não usam mais, né? Usam mais mesmo é o Facebook. Então, mas o Google também presta um pouco de atenção nisso. A quantidade de vezes que uma URL, ou seja, o endereço do seu site, aparece lá no Twitter. Quando que esse tweet, né, ou seja, recebe, que tem o seu link, recebe um retweet, ou seja, outra pessoa repassa como se fosse um compartilhamento do Facebook, quantidade de compartilhamentos que os usuários fazem dentro do Twitter com o seu link. A gente vai ver como fazer isso depois, eu tenho um vídeo específico sobre o Twitter. Mas, então, resumindo, colocar os plugins sociais, você já sabe, já falei isso acho que umas 5 ou 6 vezes, né? Depois a gente vai criar uma página no Google Plus e integrar com o nosso site. Vamos ver isso depois. Integrar o Google Autor, você já fez isso, a gente já viu isso no último vídeo, num vídeo anterior. Criar uma página no Facebook, integrar com o seu site também. Se for relevante, criar um Twitter também, integrar e dar meios para que as pessoas possam compartilhar lá no Twitter. Vamos ver como criar uma conta e como otimizar ela para o nosso site também daqui a pouco, tá bom? Então aqui são os passos que você precisa tomar. Sinais sociais, página no Google Plus, Google Autor, página no Facebook e Twitter, para deixar o seu site pronto para receber as interações sociais. Então a sua presença nas redes sociais, ela tem que ser muito ativa. Cada rede social, ela tem a sua particularidade. O fato é que você e o seu site devem estar presentes em todas as redes. Quanto mais interação o seu site recebe das redes sociais, melhor posicionado ele fica. Você vai participar das redes sociais, você consegue ter ativos diferentes em todos os lados. Você vai estar presente em vários lugares e ainda melhorar o seu site e muito. Você vai ter muito mais pontos de acesso ao seu site, porque além de obter tráfego de vários canais, ou seja, se você aparece no Facebook, aparece no Google Plus, aparece no Twitter, aparece no LinkedIn, aparece no YouTube, além de você ter as pessoas que já estão lá nessa rede, que vão encontrar o seu site, vão clicar e vão acessar por você estar lá, você ainda vai receber muito mais autoridade perante o Google. Então, por isso que é fundamental ter a integração com as redes sociais e trabalhar esses sinais sociais. Então, basicamente, o que você precisa fazer agora é integrar os plugins sociais aqui, ok?
Então é isso que eu quero que você faça agora. Não deixe de integrar os plugins sociais no seu site e, como eu disse antes, teste, né? Claro, não é de um dia para o outro que você vai conseguir testar, isso é uma coisa que leva tempo, mas você, por exemplo, criou um site ali de um nicho sobre emagrecimento, você vai colocar ali curtir, Google+, Twitter e LinkedIn, só um exemplo. Você vai perceber que o curtir teve 200 compartilhamentos e o Twitter e o LinkedIn não tiveram nenhum. O que você faz? Tira o Twitter e o LinkedIn fora, não precisa colocar se não está dando resultado nenhum, né? É mais ou menos assim que funciona, certo? Então faz isso, coloca aí os plugins sociais e configura no seu site, ok?